Boa noite. Nós iremos falar sobre a citologia normal da mama, mas para isso utilizamos a monografia de Aline Rilza da Silva, a qual tem por tema o papel da citologia no diagnóstico do câncer de mama. A equipe é composta por Ana Carla dos Santos, Anderson Suzarte, Carolina Moraes, Caio Mateus, Paulo Sérgio, Rogério Conceição, Sidneia Alves, Vanessa Nascimento e Vanusa Ramos. Todos são alunos do curso de farmácia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana. O trabalho foi requisitado pelo professor Dr. Walker Nonato como pré-requisito avaliativo para a unidade do semestre corrente da disciplina de citopatologia. O câncer de mama apresenta elevada taxa de incidência e de mortalidade entre o público feminino. Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, o Brasil, em 2019, teve 59.700 casos de câncer de mama, o que corresponde a 29,5% dos cânceres entre as mulheres. Em 2016, 16.069 mulheres morreram devido ao câncer de mama. O câncer de mama, apesar de ser uma neoplasia mais temida pelas mulheres, por estar relacionado com a sua autoimagem e percepção de sexualidade, possui um grande índice de cura, mas para isso é necessário que se façam os exames preventivos. Basicamente, nós temos 3 tipos de exames preventivos. O exame clínico da mama, que é realizado por um profissional de saúde durante as consultas, que são realizadas de formas periódicas, mensalmente, só que esse exame só é realizado em mulheres acima de 25 anos. Nós temos a mamografia, que é o exame radiológico de alto custo, mas ele só é realizado em mulheres a partir de 35 anos. E temos o autoexame da mama, que ele pode ser por qualquer faixa etária. A única recomendação é que a mulher, durante o autoexame, ela não esteja menstruada. Depois que a mulher realiza um desses 3 tipos de exames preventivos e ela detecta algum nódulo, ela precisa fazer um outro exame diagnóstico, que é a técnica da punção aspirativa por agulha fina, que conhecemos como PAF. O PAF ele já vem sendo utilizado desde os anos 90 e ele começou inicialmente para estudar os tecidos cancerígenos relacionados à mama. O PAF ele trata-se de uma punção realizada por uma agulha transdérmica e esse material vai ser estudado para saber se ele está relacionado com o tumor neoplásico ou não neoplásico. A justificativa tende a mostrar que essa pesquisa se torna importante para estender os conhecimentos e conscientizar os profissionais de saúde a reconhecerem que, além dos exames de imagem utilizados, a citologia pode contribuir para o diagnóstico do câncer de mama, podendo gerar ganho de tempo e de recursos que possibilitam a utilização em programas de detecção precoce deste tipo de câncer. Os objetivos. O objetivo principal é mostrar a importância no diagnóstico do câncer de mama como uma influência na vida de alguns pacientes, elaborar uma revisão bibliográfica, narrativa descritiva dos aspectos clínicos e das metodologias utilizadas no diagnóstico de câncer de mama, descrever as técnicas de citologia de punção da agulha fina, PAF, e como ela pode auxiliar o diagnóstico de câncer, e também do PAG, né, que é a punção de agulha grossa. A gente também vai falar um pouco dela. Então, vamos dar continuidade. Falando sobre a metodologia. A pesquisa ela foi desenvolvida através da narrativa de literatura, revistas de cunho científicos nacionais e internacionais, utilizados artigos e publicações eletrônicas publicadas nos últimos 10 anos. Foram utilizados descritores em português e inglês, câncer de mama, PAF, neoplasias, diagnóstico, Briets câncer. Foram adotados os critérios como estudos relacionados ao câncer de mama, direcionado a pessoas sem restrição de sexo e idade, acessível para as pessoas. Só foram estudados artigos publicados nos últimos 10 anos. Anatomia da mama. A mama é composta pelo conjunto de 15 a 25 glândulas exócrinas, situado na parede anterior do tórax, acima dos músculos peitoral maior,
com função de excretar leite. São separados por tecido fibroso. Cada um possui sua via de drenagem que se dirige para a pupila por meio do sistema ductal. Cada lobo é subdividido em lóbulos, que contêm alvéolos mamários granulados. Eles secretam leite no interior dos ductos mamários para formar os ductos lactíferos. Anatomia da mama. Esta imagem mostra a anatomia mamária. A mama com uma pequena alteração, que é um pequeno cisto, que pode ser benigno ou maligno. Citologia normal da mama. A citologia é realizada através de aspirados de lesões benignas e outras fontes de células, como secreções dos mamilos, lavagem ductal, mas as células normais quase nunca são aspiradas. As células podem se apresentar isoladamente como forma cuboides e algumas vezes em colunas de diversos tamanhos. Fisiopatologia do carcinoma de mama. Sabendo-se que existem diversos fatores que contribuem para o surgimento do câncer de mama, um dos fatores mais importantes para esse surgimento é a idade, onde a cada 5 casos diagnosticados, 4 são após os 50 anos. Porém, existem outros fatores que contribuem para que haja o surgimento dessa patologia, como início e fim da menstruação, o início da menopausa, se durante essa menopausa houve uma reposição hormonal, o uso de contraceptivos, se após a menopausa houve um sobrepeso, a questão do sedentarismo e a exposição frequente à radiação ionizantes. Alguns fatores genéticos e hereditários também vão contribuir para o surgimento dessa patologia, onde histórico familiar de câncer de ovário, câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, e em homens, e alterações gênicas, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. Função aspirativa por agulha fina, PAF. Essa técnica é uma técnica citológica que trata-se de um procedimento minimamente invasivo, usada para obter material de diagnóstico com lesões superficiais e palpável. No procedimento da técnica, a agulha é inserida em uma massa em órgão, como mama, tireoide, glândulas salivares e entre outros. As células e o material da massa são aspirados e o diagnóstico citológico é realizado a partir da citomorfologia descoberta. A realização da técnica PAF é a mesma utilizada em outros órgãos superficiais. A agulha de injeção é de calibre 23 ou 25, com uma seringa através da pele no tumor. No caso das limitações da técnica PAF, a limitação mais importante são as elevadas taxas de materiais insuficientes. Dependendo do tipo de lesão, quando for muito fibrótica, a obtenção do material apropriado pode ser dificultosa. Segundo Gerd, o sucesso da PAF está relacionada com a preparação adequada dos esfregaços citológicos. E para isso depende da experiência e habilidade do profissional que está executando o procedimento, assim como um bom treinamento em citologia. Essa imagem é a demonstração da técnica de aspiração por agulha fina em passo a passo, como foi descrito acima. A agulha ela é inserida e aspira as células e todo o material da massa. Diagnóstico, que é uma fase que é extremamente importante na detecção do câncer de mama. Quando há alguma alteração suspeita
na mama, como um nódulo, deve ser analisado para a confirmação ou não do câncer de mama. Na investigação, a mama pode ser submetida ao autoexame ou palpação por meio de um profissional de saúde, além de outros exames de imagens. Entretanto, a confirmação do diagnóstico é feita somente através de biópsia, por meio de punções ou por meio de pequenas cirurgias. Quando diagnosticado precocemente o câncer, é possível realizar tratamentos mais simples e menos invasivos. Deste modo, é necessário que os profissionais da saúde e a população saibam identificar os sinais dos cânceres de mama mais comuns, apresentando melhor prognóstico quando observados no início. Dos métodos de diagnóstico. O primeiro, autoexame das mamas. A mulher ela é orientada a fazer autopalpação das mamas sempre que possível, no banho ou nas trocas de roupa. Não é necessário uma técnica especial, mas auxilia na descoberta ocasional de pequenas mudanças na mama. É fundamental que a mulher seja incentivada a buscar esclarecimento médico sempre quando for notada alguma alteração em suas mamas. É necessário que o sistema de saúde acolha, informe e realize os exames diagnósticos indicados para essa procura, com preferência às mulheres com modificações e suspeitas na mama. No caso, o objetivo principal do autoexame é fazer com que a mulher conheça detalhadamente as suas mamas, o que facilita a percepção de qualquer alteração, tais como pequenos nódulos nas mamas e axilas, saídas de secreções pelos mamilos, mudança da cor da pele, retrações e etc. O autoexame das mamas deve ser realizado mensalmente por todas as mulheres a partir dos 21 anos de idade, 7 dias depois do início da menstruação, quando as mamas se apresentam mais flácidas e indolores. Após a menopausa, deve-se definir um dia do mês e realizar o exame sempre com intervalo de 30 dias. Biópsia técnico-histológica. É um tipo de diagnóstico quando há suspeita de nódulos mamários sólidos ou lesões não palpável na análise inicial, uma biópsia é necessário. Se for confirmado o diagnóstico de câncer, deve ser incluído um estudo de imunohistoquímica para se realizar a determinação da proteína P53 dos receptores estrogênio e progesterona. Desde os anos 80, a punção por agulha grossa vem sendo cada vez mais utilizada. Uma vantagem dessa técnica é que ela fornece conhecimentos pré-operatório de um diagnóstico histológico e de fatores prognósticos. Outras vantagens é a possibilidade de obter informações sobre a lesão mamária, realizar o diagnóstico de lesões benignas, identificar o câncer, o caráter invasor e o grau histológico da lesão, assim como o estudo imunohistoquímica para a identificação do status dos receptores hormonais e do HER2, embora seja um método que apresenta maior custo. Outros métodos de detecção do câncer são a mamografia, que é o principal método para análise do câncer de mama, possui sensibilidade em torno de 60% a 90%, empregada no rastreamento devido sua alta sensibilidade, pouca exposição à radiação e baixo custo, a utilização na identificação no início da doença, com mamografias periódicas, reduz a mortalidade em cerca de 25% a 35%. O rastreamento deve ser realizado a cada 2 anos em mulheres acima de 40 anos. Também temos a ultrassonografia, que apresenta vantagens como não é um método invasivo, sem uso de radiação e muito bem aceito pelas pacientes, complementando o exame físico e a mamografia, especialmente em pacientes que apresentam mamas densas, onde as lesões poderiam passar despercebidas pela mamografia. Há também os marcadores tumorais, que são biomarcadores de situações do tumor, muito utilizados na rotina clínica. Na atualidade, são utilizados os receptores hormonais estrogênio e progesterona e o HER2, que é um receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano. Fica localizado no cromossomo 17, que se expressa em 25 a 30% dos casos de câncer de mama. A análise desses marcadores é recomendada em todos os casos de câncer de mama, de acordo com os comitês de consenso oncológicos internacionais.
Na questão da imunohistoquímica, que já foi dito inicialmente, a introdução da imunohistoquímica é um dos avanços mais relevantes na patologia cirúrgica das últimas décadas. Por se tratar de um método sensível, é específico para caracterizar vários tipos de células, segundo sua origem e função. Tem sido utilizado em casos que incluem análise de fatores prognósticos do câncer de mama, procura por células epiteliais metastáticas em linfonodo sentinela, prognósticos de reconhecimento de danos mamários e indicação de possíveis tumores metastáticos. Punção por agulha grossa, mais conhecida como PAG. Desde os anos 80, a punção por agulha grossa vem sendo cada vez mais utilizada. Uma vantagem desta técnica é que ela fornece o conhecimento pré-operatório de um diagnóstico histológico e de fatores prognósticos. Outras vantagens é a possibilidade de obter informações sobre a lesão mamária, realizar o diagnóstico de lesões benignas, identificar o caráter invasor e o grau histológico da lesão, assim como o estudo da imunohistoquímica para identificação do status dos receptores hormonais. Uma desvantagem dessa técnica é que, em relação à PAF, a punção por agulha fina, a PAG apresenta um custo maior. Aqui, a comparação das técnicas de diagnóstico do câncer de mama: biópsia por agulha grossa, citologia de aspirador por agulha fina. As vantagens e desvantagens de ambas dessas técnicas. Bom, após apresentarmos as técnicas, trazemos agora para vocês a conclusão destas. A PAF ainda tem uma barreira a ser superada, apesar da sua maciça utilização para nortear as lesões mamárias, tornando-as pertencentes ao grupo das malignas ou das benignas. Querendo neste momento agora dar uma ênfase maior nessa segunda estrofe que nos diz: ainda que a biópsia por agulha de uma espessura grossa apresente mais informações, podendo haver condições em que apenas a utilização de uma aspiração por agulha fina seja suficiente. Mesmo que a PAF apresente menor sensibilidade e especificidade comparada à PAG, a PAF é eficaz no diagnóstico de lesões na mama, principalmente quando são observados junto a um exame clínico e de imagem. Ressaltamos que a melhor forma de mitigar os índices de mortalidade e morbidade é através do diagnóstico precoce, do diagnóstico antecipado. Assim, podemos inferir positivamente nesses casos. Aqui apresentamos a nossa principal fonte de pesquisa, a nossa referência e findamos a nossa apresentação.